Cearada e já temos aqui com a gente o ministro constitucional da Justiça, Eugênio Aragão. Bom dia e bem-vindo ao Duplo Expresso, Eugênio Aragão. Grato, estou aqui saindo da escola dos meninos aí e coloquei aqui no carro para poder ficar respondendo a vocês. Pois é, Rômulus, por favor, fique à vontade, Rômulus. Ministro Eugênio Aragão, a gente comentava aqui no programa um artigo que o Duplo Expresso publicou ontem com um documento cuja origem é o Ministério da Justiça, aquele à frente do qual o senhor estava até o golpe se consumar, que representa o instrumento pelo qual se pediu uma cooperação judiciária internacional para ouvir, sob sigilo, Rodrigo Tacla Duran. Isso foi partiu dos procuradores de Curitiba, mas o mesmo acesso é negado à defesa do presidente Lula quando ele pede para que o Tacla Duran seja ouvido por rogatória. Então, eles usam um instrumento da cooperação direta para ouvir e não facultam a mesma arma à defesa. Quais são as consequências jurídicas disso, ministro Eugênio Aragão? Olha, já há muito tempo, desde que a época que eu trabalhava no Centro de Cooperação Jurídica Internacional da Procuradoria-Geral da República, eu chamava atenção para isso, que os estados costumam, com pouquíssimas exceções, costumam prestar-se mutuamente auxílio legal para os fins acusatórios. Tá? Para os fins acusatórios. Essa é a prática universal, ou seja, a cooperação internacional sempre é contra o réu. Tá? E são pouquíssimos os estados que insistem em balancear essa relação. Um deles, por exemplo, são os Países Baixos. Né? Os Países Baixos, toda vez que tem algum tipo de cooperação internacional com o Brasil, né, eles dão oportunidade da defesa ir junto com os procuradores holandeses, e se a defesa não tiver os recursos para acompanhar os procuradores holandeses, o Estado holandês proporciona os meios para que eles possam acompanhar. Essa é realmente a cooperação internacional séria. Né? Agora, nós não. A verdade é que nós estamos muito vamos dizer, na onda americana, que pouca atenção dá para esse tipo de cooperação equilibrada. A cooperação sempre é para a acusação. Então, o que o juiz Moro, né, aquele provinciano de Curitiba, deveria ter feito, isso sim, era ao menos fazer circular a carta rogatória para a justiça espanhola, né, para que, querendo, a defesa fosse oficialmente lá ouvir Tacla Duran, ou que ele fosse ouvido, isso é também possível hoje, mediante videoconferência. A legislação permite isso, a legislação na área de cooperação internacional. Portanto, não tem essa dificuldade toda que é alegada, que é muito mais, vamos dizer, mais um sinal de má vontade, tanto do juizinho quanto dos meganhas togados de Curitiba, né, de garantirem uma defesa justa, um processo justo para o presidente Lula. Correto. Ministro Eugênio Aragão, essa cooperação judiciária, muitas pessoas têm questionado que ali no documento dizia que é sigiloso. Inclusive, o Rubens estava verificando os processos, Rubens, nosso amigo Rubens Francisco, advogado, estava olhando o número do processo ao qual eles fazem referência, lá na vara do juiz Sérgio Moro, e é um processo que não se acha, que parece ser mais um daqueles processos clandestinos que eles fazem lá. Esse é o procedimento correto, esse sigilo? Até quando é mantido o sigilo sobre essa cooperação? Qual é o procedimento? Se há algo heterodoxo nessa revelação? Olha, sigilo só existe em dois casos. Se o interesse público dos dois estados assim justificar, o que não é o caso de Tacla Duran, bem pelo contrário, o interesse público justifica exatamente o contrário, que ele explique publicamente, né, como ele fez para a Câmara dos Deputados, para a CPI, né, que ele explique publicamente o que aconteceu, né,
E também não há interesse da defesa de também manter esse sigilo. Portanto, não há, rigorosamente, nenhuma razão para tratar de forma sigilosa essa informação, né? Então, isso, inclusive, poderia ser pedido pelo próprio Tacla Duran, que também, com certeza, não está fazendo a mínima questão do sigilo. Portanto, é muito mais vamos dizer, é muito mais uma frescura, né? Uma tentativa de dificultar o acesso à prova, né? À defesa através desse sigilo, o que é vergonhoso. Quanto a papéis que somem, eles só somem quando querem ser sumidos, né? Até porque hoje a Procuradoria dispõe de um sistema extremamente eficiente de documentação, que é o único, né? Então não tem, a não ser que seja proposital, não tem como um papel sumir ou ser esquecido, porque o sistema lhe permite que através do sistema push, né, seja toda hora lembrado daquele pedido, daquele procedimento. Então, na verdade, essa coisa de sumiço de papel, para mim, é altamente suspeito, para não dizer que é criminoso. Ministro Eugênio Aragão, mais uma pergunta. O senhor esteve à frente, todos lembramos, heroicamente, do Ministério da Justiça. E esse documento que nós conseguimos com exclusividade, que foi vazado de lá do Ministério da Justiça, nós evidentemente não declinaremos a fonte, ele partiu do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional e é assinado pelo coordenador-geral, senhor Isalino Antônio Giacomé Júnior. Nós levantamos a ficha dele, né, os leitores viram que ele é uma pessoa lá do Paraná, estudou lá no Paraná. Eu vou ler aqui brevemente o currículo CV do amigo lá. Olha só, Isalino Antônio Giacomé Júnior, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Oi, você me ouve? Ah, que pena. Então, tá muito picado. Só um momentinho que essa área deve ser alguma área de difícil microfonia. Certo. Está me ouvindo? Nós ouvimos o senhor bem, ministro. Agora não. Pode falar. Certo. Então, esse senhor lá, o coordenador-geral do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, é o senhor Isalino Antônio Giacomé Júnior. Ele é graduado na Universidade Federal do Paraná. Ele é de lá. E ele está cobrindo o Sérgio Moro. O Sérgio Moro não quer que a defesa ouça o Lula, então não expede rogatória, porque o Ministério Público poderia ter ido pelo caminho da rogatória, mas preferiu a cooperação direta, porque para poder pedir sigilo e para não facultar isso a defesa do presidente Lula, tirando a paridade de armas. Eu queria perguntar, e nós vimos que ele é um delegado da Polícia Federal. O senhor conhece esse senhor, Isalino Antônio Giacomé Júnior? Não conheço, não. Confesso que eu não conheço, não. Na verdade, na época, meu contato se dava através do Beto Vasconcelos, que era o secretário nacional de Justiça. Não tive contato com o escalão inferior, não. Certo. E ele né? Não sabemos se ele até foi nomeado posteriormente, né, ministro? Ele pode ter entrado aí já no golpe, porque é um policial federal do Paraná. Aí isso mas essa área daí, desde o Tarso Genro, desde a época do Tarso Genro, essa área da cooperação jurídica internacional do Ministério da Justiça está muito polícia, que também é uma coisa muito ruim. A jurídica ela não é uma cooperação oficial, né? Certo. Então, está na hora de realmente dar uma arejada nessa área e tirar essa meganhice da área que, na verdade, trabalha muito mais conspirativamente, né? Certo. E, ministro, isso não interessa. Certo. E, ministro, agora, o que pode ser feito pela defesa do presidente Lula e pelos parlamentares do PT, que tem a prerrogativa de, por exemplo, oficiar a senhora Procuradora-Geral da República, com base nessa descoberta de que eles estão clandestinamente tentaram ouvir Tacla Duran, negam, falam que ele é foragido, que é uma mentira, falam que não conhecem o endereço dele para negar o acesso a Tacla Duran à defesa do presidente Lula, falam que não conhecem o endereço na Espanha, também é mentira, e agora está revelado que a própria Justiça Brasileira, o Ministério Público, buscou ouvi-lo. Então, isso caiu por terra. A gente está vendo uma prova documental, ministro, de fraude processual.
que inclusive poderia Vamos dizer, isso com certeza. Agora, quem deveria estar protegendo nessa hora o devido processo legal e protegendo também um julgamento justo era o juiz, né? Era o Moro, que está envolvido nessa mesma falcatrua, né? Então, é complicado nessa hora a gente se socorrer de alguém, porque a gente vê a justiça contaminada pelo lavajatismo, né? Então, eu acho muito difícil. O que se pode fazer aqui é levar isso, mais uma vez, para o Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né, que, enfim, está sob a reclamação do Lula, está sobre os cuidados de um jurista renomado britânico, né, e que a gente, mais uma vez, questione o devido processo legal e o julgamento justo numa situação como essa, em que, vamos dizer, o Ministério Público e o juiz trabalham de forma clandestina contra a defesa. Certo. Ministro Eugênio Aragão, a gente teve o senhor aqui no programa domingo à noite com a deputada Maria do Rosário, e nós aventamos a hipótese dos parlamentares usarem suas prerrogativas regimentais e constitucionais de oficiarem a senhora Procuradora-Geral da República para que ela explique a situação. Eu conversei com o advogado de defesa do presidente Lula, Cristiano Zanin, e ele acha muito importante para a defesa isso. O senhor acha que, havendo esse ofício na PGR, qual é a perspectiva disso efetivamente esclarecer a questão? Olha, não sei. Eu acredito que a PGR está muito contaminada por essa ideia de que, através da cooperação direta, se pode tudo, né? E que na cooperação direta o Estado não tem que dar satisfação às partes, porque é uma atuação entre Estados apenas, e, portanto, os indivíduos não têm direito a correr a ela e, portanto, tratando-se de um negócio entre Estados, vamos dizer, a confidencialidade seria normal, tá? A Procuradoria tem muito essa visão, vamos dizer, muito atrasada a respeito da cooperação jurídica internacional, uma visão, vamos dizer, quase que do século XIX, de que o direito internacional só é feito para Estados, tá? Então, eu acredito que as chances da Procuradoria modificar seu procedimento são mínimos. Eles estão antes de 48, né? Estão antes da Declaração Universal de Direitos Humanos, que transformou o indivíduo, o ser humano, um sujeito de direito internacional. Por exemplo, a doutora Raquel tem sido muito ativa na questão, por exemplo, dos anistiados, né? Em algumas questões, a doutora Raquel ela é muito ciosa das questões de direitos humanos. Agora, em outras, que principalmente quando se trata da atuação criminal da essa autocrítica, porque ela já foi coordenadora dessa área criminal, e essa é uma área extremamente imperial dentro da Procuradoria, de uma visão imperial do direito penal. Certo. Ministro Eugênio Aragão, o senhor conhece, como falou, conhecia a cooperação jurídica internacional, trabalhou com isso lá na PGR, e eu pergunto para o senhor o seguinte: o Sérgio Moro tem negado o argumento que ele usa nos despachos que denegam o direito, o pedido da defesa do presidente Lula para ouvir Tacla Duran. Ele diz que o problema é que ele não conhece o endereço do Tacla Duran. E nesse documento a gente vê como isso procede. Quem tem que conhecer o endereço do Tacla Duran é a Justiça Espanhola, que vai lá mandar uma notificação para que ele compareça. Então, a coisa mais fácil do mundo. Isso é a coisa mais fácil do mundo. A gente entrega o número do passaporte para a autoridade estrangeira e tem outro. E ela procura, a partir dos dados de entrada e saída, qual foi o endereço que Tacla Duran, vamos dizer, ele declarou na hora de entrar e sair da Espanha. Tá? Correto. Isso é uma coisa relativamente fácil. Se não tiver essa possibilidade do passaporte, existe um mecanismo de cooperação entre o Brasil e os países de língua espanhola e língua portuguesa, que é chamada IBERRED, ou a Rede Ibero-Americana de Cooperação Jurídica Internacional, né? E, através dessa rede, se pode promover uma cooperação informal com os espanhóis, né? E buscar e pedir aos espanhóis que, através de meios informais, eles localizem Tacla Duran, né? Isso qualquer Estado dispõe
Se o Brasil dispõe de meios de achar, através de vários sistemas informatizados que nós temos, se o Brasil dispõe de meios para fazê-lo, quanto mais a Espanha ou um país ligado à comunidade de Schengen. Correto. Ministro Generagão, isso deixou de ser uma questão hipotética, porque a gente vê que saiu a carta lá, a notificação do Ministério da Justiça, claro, só com o nome, o Tacla Duran compareceu à audiência. E aí, no dia marcado, os procuradores, como o Tacla Duran já tinha feito o seu depoimento na CPMI, não apareceram, porque perderiam esse argumento de dizer que ele é foragido e de que não conhecem o seu endereço. Então, houve uma simulação, eles mandaram e na hora H desapareceram. Mas então a gente já sabe, eles já sabem, já fizeram o requerimento conforme as vias legais pelo Ministério da Justiça e o Tacla Duran já foi localizado. Em sabendo disso, em posse desse documento, há como a defesa do presidente Lula apresentar mais uma vez um pedido para que Tacla Duran seja ouvido, já que a mentira de Sérgio Moro e dos procuradores está provada documentalmente? Poder pode. O problema é que provavelmente vai ser negado, vai se recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também contaminado, que também vai negar, e por aí vai, né? Infelizmente, nossa justiça não está ligando muito para isso, né? Isso, infelizmente, vai ser algo que nós vamos ter que passar a limpo mais adiante. O momento político que nós vivemos, nós sabemos que é extremamente desfavorável, né, a garantia de direitos. Certo. Ministro, o cerceamento de defesa, ele é uma causa de anulação do julgamento quando subir para Brasília, correto? Sim, com certeza. Então, com certeza. Mas tem tantas causas de anulação, é só ler o acórdão do Tribunal Regional Federal, como ele passeia com a leveza sobre as anulidades que foram alegadas pela defesa, lhes dá pouca atenção, está pouco se lixando pelo que a defesa alegou de nulidade e, uma a uma, ele derruba com argumentos extremamente frágeis, até alguns deles infantis, vamos dizer, as arguições de nulidade ali levantadas. Enfim, eu devo lhe dizer, não tenho em relação ao sistema judiciário brasileiro qualquer tipo de esperança. Não tem. Né? Eu acho que isso se a gente, por acaso, em algum momento, vai ter uma vantagem para a defesa de Lula, né? Isso é em função de circunstâncias políticas, de avaliações políticas, né, de risco, mas, em hipótese nenhuma, pelo amor à Constituição, pelo amor às garantias fundamentais ali inscritas. Certo. Minha última pergunta, ministro Generagão, é a seguinte: o senhor que está aí mostrou uma destreza fazendo uma explanação brilhante dessa, manobrando o carro e dirigindo, é multitarefa. A minha última pergunta para o senhor, para liberá-lo, é a seguinte: nós vimos agora que o ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence, entrou no time de defesa do presidente Lula, especificamente para justamente tratar com as instâncias superiores, os tribunais superiores em Brasília. O senhor acredita que, tendo agora mais essa prova de uma causa claríssima para anulação do julgamento, isso facilita o trabalho do ministro Sepúlveda Pertence? Com certeza. O ministro Pertence, vamos dizer, é o que existe de melhor hoje aqui em Brasília, na advocacia dos tribunais superiores. Né? Não só pela figura ímpar que ele na sua, vamos dizer, na sua respeitabilidade, no seu conhecimento, no seu caráter humanista, né? Mas, sobretudo, vamos dizer, pela enorme capacidade técnica de que ele dispõe. As peças do ministro Pertence são uma obra de arte. Eu conheço isso porque tive o prazer de começar a advogar quando menino ainda no escritório do ministro Sepúlveda Pertence, e ali eu fiz os meus primeiros passos na advocacia. Excelente. Então, ministro Generagão, então vou pedir para o senhor fazer um lobby pessoal. Eu peço que o senhor encaminhe o artigo para o ministro Sepúlveda Pertence para que ele, o mais cedo possível, possa tomar ciência disso e usar na defesa do presidente Lula e, por tabela, da democracia brasileira. Com isso, eu me despeço e agradeço enormemente a deferência de estar aqui com a gente nesse momento, ministro Generagão. Muito grato aí e vamos em frente. Até o fim, ministro. Até o fim.